Essa é a nossa história, que começou há muito tempo atrás, por alguém que teve de ir contra tudo e todos para tirar as vendas do povo e livrá-los da morte. E os homens que tiveram a vida removida por ele saíram para fazer o mesmo, e os que vieram depois dele fizeram o mesmo. Todos estes homens resistiram contra o sistema de suas eras. O trabalho deles foi bem feito, pois há pessoas retirando vendas até os dias de hoje, resistindo ao sistema. Agora é a sua vez de fazer este trabalho, de levar a verdade ao próximo e de retirar a venda, de resistir ao sistema, de não desistir, mesmo que todas as forças estejam contra você. Não se esqueça, você não está sozinho. Nós somos a resistência. Olá, sejam bem-vindos à Resistência. Bom, estamos iniciando um tipo novo de quadro no canal. É basicamente uma conversa com os inscritos, um desabafo ou algo assim, uma coisa casual, diferente dos vídeos habituais que são uma espécie de documentário, por exemplo. Bom, e nós vamos falar a respeito da volta, desse mal que assolou o mundo 2 anos atrás, nos 2 anos passados, e que está a assolar o mundo novamente. Então vamos ver uma matéria aqui. Temos que usar certos termos para não poder perdermos o nosso vídeo e o nosso canal novamente. Infelizmente, devido aos vídeos que fizemos a respeito desse assunto, a respeito de todo o cerco que estava se fechando, o nosso canal foi deletado. Conseguimos recuperar o nosso canal. Muitos dos vídeos que postamos também perdemos, porque infelizmente temos apenas um celular, não temos outro meio para fazer os vídeos. Temos apenas um celular e um microfone, e com isso a gente faz o que dá. Que vocês possam ter paciência, que possamos crescer junto do tempo, ao longo, que possamos, de certa forma, criar um vínculo como uma família. E o que eu queria dizer aqui nesse vídeo é a respeito da volta, desse mal que assolou o mundo, que está assolando novamente, que na verdade talvez nunca tenha parado, mas que ao decorrer dos acontecimentos, como a eleição, como os conflitos que estão acontecendo naqueles países, que todos já sabem qual é. Acho que todos nós já tínhamos em mente de que depois das eleições voltaria tudo novamente, assim como aconteceu uns 2 anos atrás, está acontecendo novamente esse ano. Em certos períodos do ano, eles deram aquela afrouxada, deram aquela liberada e fizeram aquela vista grossa para que depois eles viessem matando em cima, bombardeando mesmo as pessoas com essas informações que propagam o medo. Mas esse ano tem algo diferente e vamos abordar ao longo desse vídeo, que vocês possam ficar até o final e que vocês possam não se ofender com o que vamos dizer aqui a respeito dos antídotos. Que se você por um acaso fez e utilizou esses antídotos, que você se arrependa. Então vamos começar aqui. Vamos ler uma matéria e depois nós vamos para o vídeo, que é o mais interessante, que eu acho que aqueles que não aceitaram devem ficar preocupados, mas devem pedir orientação, devem pedir força para resistir até o final pelo Messias e pelo Criador. Porque já estamos passando, alguns de nós já estamos passando por tribulações, mas tribulações maiores ainda virão. Então, vamos ler aqui essa matéria. A gente não vai ler a matéria inteira, nós vamos deixar o link para você acessar essa matéria, para você ler essa matéria na íntegra, aí no comentário fixado e também na descrição do vídeo, que vocês possam
compreender de certa forma e que vocês possam ver esse vídeo com carinho, como de um irmão para outro irmão. E então vamos iniciar aqui. O problema atual, novamente atual, infectologistas defendem a volta das máscaras e mais doses do antídoto, do cálice, o cálice dos demônios. Ou você toma o cálice do Criador ou o cálice dos demônios, né? Não dá para servir dois ao mesmo tempo. Sociedade Brasileira de Infectologia defende volta do uso de máscaras e do distanciamento social para combater a tendência do aumento de casos. Que casos? O caso da volta do problema que agora tornou-se novamente atual. Então, aqui a gente pode analisar, né, uma foto, muitas pessoas já com máscaras, não sabemos se essa foto é atual, mas vamos ler aqui um pedaço da matéria, né, pra gente ver se a gente consegue tirar algum proveito disso. A Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, defendeu nesta sexta-feira, dia 11, o incremento das doses do cálice, do gole, podemos dizer, e da volta do uso de máscaras e outras medidas para evitar o cenário atual de alta dos casos, né? Da onde? Do convite. Convite ao quê? Ao cálice. Traga um possível aumento de internações, superlotação nos hospitais e mais baixas, não podemos falar essa palavra, no futuro. Pelo menos em 4 estados da federação já se verifica com preocupação uma tendência de curva e aceleração importante de casos novos de infecção pelo SARS-CoV, quando comparado com o mês anterior, diz o texto baseado nos dados divulgados na quinta-feira, dia 10, no boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. O SBI alerta que o cenário decorrente da subvariante e outras variantes pede que o Ministério da Saúde, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tenham atenção especial às medidas sugeridas. O primeiro ponto, levando em conta a sociedade científica, é que é preciso incrementar as taxas das doses do cálice contra o Covid, principalmente nas diferentes doses de reforço. A SBI avalia que as coberturas se encontram todas em níveis ainda mais satisfatórios nos públicos-alvos. Os infectologistas recomendam também garantir a aquisição de doses suficientes do antídoto para imunizar todas as crianças de 6 meses a 5 anos de idade, independente da presença de comorbidades. Antes, eles diziam que se a pessoa tivesse alguma comorbidade, alguma doença, não deveriam tomar, né? Deveriam fazer alguns exames antes. Não deveriam tomar do gole, poderia fazer mal. Agora não tem problema. Assim como também no início, você não poderia misturar as doses. Eles diziam que poderiam surtir efeitos diversos, negativos. E de repente, agora pode se misturar. Né? Eles são exatamente como o Satanás. Ele muda as regras do jogo a todo momento e ele sempre está ganhando por causa disso. É exatamente o que o sistema está fazendo agora. Ele muda as regras porque ele sempre sai ganhando e você sempre sai perdendo. Vamos deixar os links dessas matérias na descrição para que vocês possam conferir e ler na íntegra, ok? A nova onda, né, do Covid, porque a subvariante é mais transmissível e os antídotos continuam eficazes? Tira a sua dúvida. Então, aqui basicamente eles vão falar a respeito dos sintomas, se é Lavale, se vão ter novos, é óbvio que vão ter novas. É esse o objetivo deles e é esse a função do convite, né? A função do convite é evoluir para conseguir disseminar cada vez mais e de forma mais rápida. Dessa maneira, novas variantes e subvariantes se tornam mais transmissíveis e têm mais escapes do antídoto ou do gole do cálice dos demônios. A alta do convite nas últimas 2 semanas, verificadas em Pernambuco e em outros estados brasileiros, faz subir diariamente o número de casos confirmados do patógeno ou da peste. Entre os motivos, se destaca a circulação de novas subvariantes do convite
como esses números aqui eu não posso dizer que com certeza eles serão bloqueados aqui. A subida foi repentina, especialmente pela altíssima transmissibilidade das subvariantes em comparação com o problema original que veio lá da cidade do país do dragão lá vermelho. Aqui a nova onda. Os antídotos protegem contra a subvariante? Pergunta que muitos fazem, especialmente os que estão com todas as doses, né, em dia, os que estão embriagados. Está relacionada à eficácia dos imunizantes. Há quem tomou os 3, 4 e ainda assim foi infectado. Nesta onda atual do convite. A explicação é que, sem sombra de dúvida, os antídotos que todos nós recebemos, exceto aqueles que se recusaram, que foram restritos, né? Independentemente do tipo e do tempo, são sim eficazes, mas tem um detalhe importante a ser destacado. As subvariantes do Omicron, eu não posso dizer, né? Vamos colocar aqui um olho, vamos colocar um olho. Desse olho aí, são mais evasivas à resposta imune, induzida pelos antídotos e pela própria doença. Ou seja, essas cepas se espalham com facilidade entre os imunizados, e essas pessoas foram infectadas previamente pelo convite em ondas passadas, né? Ondas anteriores. Então aqui eles vão dar a justificativa deles de que vai vir mais aí, e a gente já sabia que viria mais, e quando fizemos os nossos vídeos em 2020, falamos que teriam muitas e muitas doses, muitos goles as pessoas teriam que tomar até que elas estejam completamente bêbadas por esse sistema. Mas o que a gente quer passar, né? A respeito desse mal, né? Que as pessoas acreditam ser benéfico, né? Falo do gole, né? Das doses do cálice dos demônios. É que podemos ver, né, durante esses 2 anos que se passaram, o quão prejudicado foram aquelas pessoas que servem, né, ao Criador verdadeiramente. Digo os que servem ao Criador verdadeiramente porque nas Escrituras se fala que o teu corpo é o templo do Espírito, do Criador. O teu corpo é o santuário, é o templo. E o seu templo deve permanecer puro, deve se permanecer irrepreensível. Todo o seu ser, tanto o teu corpo, quanto a tua alma, quanto o teu espírito, devem permanecer irrepreensíveis até a vinda do nosso soberano Yahushua HaMashiach, né? Jesus Cristo, como as pessoas conhecem. E então, muitas pessoas elas se recusaram a aceitar do gole do cálice dos demônios. Inclusive nós aqui do canal, né? Eu especificamente, esse canal é feito por mim apenas. Passei por muitas provações no meu local de trabalho. Fui chamado várias vezes na gerência a respeito, né, para falar a respeito dos antídotos, né, para falar a respeito do gole do cálice. Então eu fui indagado, fui coagido pelos líderes ali da empresa, e eles queriam a todo custo que eu explicasse o porquê eu negaria esse antídoto. E eram inúmeras as maneiras que eles utilizavam. Eles utilizavam os próprios funcionários, utilizavam os líderes, né, utilizavam de certa forma, botando medo, né? Colocando medo, dizendo assim, você vai ser mandado embora. Por que você vai perder o seu trabalho por causa de uma besteira, né? Por que você não vai fazer isso? Por que você não vai tomar do cálice dos demônios? Você tá prejudicando a minha saúde se você não tomar do cálice. Você tá me prejudicando, né? E então, muitas das pessoas, né, quando estava o cerco mais fechado, muitas pessoas ficaram contra mim, né?
muitas pessoas que quando eu entrei nesse trabalho, eu disse, eles vão, de certa forma, nos obrigar a tomar do cálice dos demônios. E muitas dessas pessoas falavam assim, pra mim, você tá louco. Eles não podem obrigar a gente. E se por um acaso eles obrigassem, eu não aceitaria, eu não tomaria um gole sequer desse cálice dos demônios, as pessoas diziam. E passou-se o tempo, né? E hoje, até o dia que eu tô gravando esse vídeo, eu sou o único que ainda não tomou do cálice na empresa. E fica bem no refeitório, né? O cartaz ali, mostrando o número dos que já estão embebedados, né? Ou que já tomaram. E muitos dos funcionários sabem, né, que sou eu. Eu tento levar pro lado da brincadeira, mas eu sei que no fundo eles falam sério, falam em seriedade a respeito disso. Mas eu fui chamado várias vezes na gerência da empresa onde eu trabalho. Os líderes lá, os encarregados, me coagiram, perguntaram, queriam saber de todas as maneiras o porquê eu não aceitaria tomar do gole. E tudo que eu dizia é que eu deveria permanecer irrepreensível, né? O meu corpo deveria permanecer irrepreensível até a volta do nosso soberano, né? Yahushua HaMashiach, quem todo mundo conhece como Jesus Cristo. Né? E acho que muitas pessoas por aí passaram pela mesma situação, ou talvez piores. Muitas pessoas podem ter perdido o emprego, mas pela bênção do Criador ainda estamos ali. Que Ele possa nos abençoar a cada momento. Mas esse não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é preparar a sua mente para o que pode acontecer no ano que vem. Sabemos que a volta das máscaras vai começar novamente, onde você não vai poder entrar nos lugares se não tiver a máscara, né? E, consequentemente, quando se iniciar novamente o oferecimento dos goles do cálice do demônio, você só vai poder entrar se você tiver com o cálice, né, em dia, comprovante, né, de que você tomou. E o que isso afeta a gente, ou como afetou a gente, né, nesses 2 anos que passaram. Né? Muitos dos lugares eu não pude entrar, eu e minha esposa não podemos entrar, não podemos frequentar certos lugares, não podemos passar pelo transporte público. E isso voltará novamente. Você pode se preparar porque voltará novamente. Mas o ápice, né? O intuito desse vídeo é mostrar essas palavras aqui do nosso futuro presidente, né? Quero deixar claro que o vídeo que eu vou mostrar, ele não é um vídeo... Cadê? Então, quero deixar claro de que isso não foi falado de que vai acontecer no governo. Ele não falou isso agora. Isso a gente tem que deixar claro para que a gente não seja acusado de notícias falsas, né? Embora a gente, mesmo falando a verdade, eles taxam a gente como criadores de notícias falsas, né? Mas o que o nosso futuro presidente, né, disse? Vamos ver aqui, que dia foi que ele disse, ó, para deixar claro o dia. O ex-presidente, né, que agora será o nosso próximo presidente em janeiro, afirmou neste sábado, que dia? Dia 29 de janeiro de 2022. O que ele vai dizer é o pensamento dele. E que você pode sim esperar que isso vai ser implementado e ele vai fazer isso acontecer, de certa forma. Ele não disse que fará, mas você pode esperar que isso vai acontecer. Então vamos aqui pro vídeo, né? Você veja o que está acontecendo com a pandemia. Você veja o que está acontecendo com a pandemia. Já são quase 630 mil mortos. Ou seja, é um absurdo as mortes voltarem a crescer e ainda tem gente dizendo que não pode tomar vacina.
vacina, que não aceita obrigar a tomar vacina. Você sabe, Gleice, que eu sou contra obrigar a doutor. Então, de certa forma, tudo vai ocorrer novamente. As pessoas vão sentir ódio daquelas que não aceitarem, assim como aconteceu nos 2 anos atrás, nos 2 anos passados, na verdade. E elas vão sentir um ódio a ponto de querer te agredir, assim como chegou a acontecer comigo. A minha esposa, ela perdeu um trabalho por causa disso. Perguntaram pra ela e ela disse: não, eu não tomei do gole do cálice dos demônios. Eu preferi não tomar. Então ele diz aqui que ele é contra, né, a obrigatoriedade. Embora ele seja contra, você pode esperar que sim, ele vai fazer o que ele vai falar. Ele não disse que vai fazer, mas você pode esperar que ele fará. Obrigatoriedade da vacina. Se o Moisés não quisesse uma... Aqui é interessante o que ele diz. Ele não é contra, mas se o Moisés, né, deixando claro aqui que foi meio que uma indireta àquelas pessoas que se recusaram a tomar do gole do cálice dos demônios, em sua grande maioria eram pessoas que, de certa forma, preferem a lealdade ao Criador, né, do que a esse sistema. De certa forma, são as pessoas que preservam os mandamentos do Criador, ou que preservam também o templo do Espírito. E por isso que ele deixa, ele fala, né, se o Moisés não quiser tomar, né, é meio que uma provocação àqueles que guardam, né, de certa forma, os mandamentos do Criador e também a fé no testemunho do Messias e Yahushua. Uma vacina não vai tomar, ninguém vai te obrigar a tomar vacina. Mas também você não vai poder ir para os lugares públicos. Você não vai poder, se você não quer tomar vacina, é um direito seu. Mas você não pode participar de nada com gente, você não pode visitar parente. Vai te obrigar a tomar vacina. Mas também você não vai. Então aqui ele vai falar, né, as consequências, né, você é livre para... Perdão. Você é livre para optar não receber o antídoto. Por enquanto, né? Você é livre por enquanto. Então você é livre para recusar receber o gole do cálice dos demônios, mas você terá de enfrentar as consequências. Consequências essas que ele dirá agora. Não vai poder ir para os lugares públicos. Você não vai poder, se você não quer tomar vacina, é um direito seu. Mas você não pode participar de nada com gente. Você não pode visitar parente. Você não pode receber sua mãe. Você não pode receber seu filho. Você não pode receber seu neto. A sua criança não pode ir para a escola. Porque como o vírus é transmissível, a única chance que a gente tem de salvar a humanidade é a gente tomar vacina. Foi assim que a gente conseguiu acabar com a... Então, aí, veja só o que ele disse. Você não vai poder ir para lugares públicos, você não vai poder frequentar lugares onde tenha pessoas, você não vai poder receber a sua mãe na sua casa. Você tem noção do que é isso? Você não vai poder. Por que ele diz você não vai poder? Você não vai poder, por quê? Porque você corre o risco de certa forma, infectar outra pessoa, ou será uma arbitrariedade do governo? Você não vai poder sair se você não tiver esse certo comprovante de que você está embriagado, né? Que você tomou do cálice dos demônios, né? Assim como é na China, onde eles possuem um passaporte com 3 cores: o verde, vermelho e amarelo. A cor verde representa que você está livre para ir e vir. A cor amarela representa que você está restrito a certos locais, certos serviços. E o vermelho, você não pode sair na rua. Você deve ficar em casa. Pode ser que esse sistema seja implementado ano que vem. Assim como ocorreu nos manifestos da China, assim que houve o congelamento das contas, algumas pessoas saíram para protestar e os seus passaportes se tornaram vermelhos, dando aval para que a polícia viesse com a força
até eles, aonde surgiram até Com a falecimentos. paralisia infantil, com a varíola, sabe, com sarampo, com tanta desgraça que a gente tinha nesse país. Por que alguém diz eu não quero tomar vacina? Porque eu não acredito na vacina. Onde é? Então se tranca dentro de casa. Mas então, basicamente, o que ele diz é que você não poderá sair. Haverá uma arbitrariedade do governo. E por que ele fez esse vídeo? Esse vídeo foi feito justamente porque nesse tempo, né, que dia? Em janeiro de 2022, estava sendo... um tempo antes, né? Estava sendo discutido uma lei sobre a obrigatoriedade de tomar o gole, né? E aí ele fez esse vídeo, né? Deu essa palestra, né? Sobre a obrigatoriedade. E você pode esperar que no ano que vem vão ocorrer, né? Novas tentativas de forçar a obrigatoriedade desse antídoto, desse cálice dos demônios. E é onde você tem que se apegar ao Criador, se apegar às leis do Criador, porque é através das leis do Criador que a gente conhece a vontade dele, é que a gente conhece com totalidade o que é o Messias, porque o Messias é a própria lei do Criador em carne, é a manifestação da palavra do Criador. Então, devemos obediência a eles, e tudo que vem desse sistema é maligno, infelizmente, pois o mundo jaz do maligno. E eu queria fazer também um adendo a você que já tomou. Felizmente, irmãos, infelizmente, essa engenharia que está se acontecendo a respeito desses goles do cálice dos demônios tem a ver sim com a marca da besta. Em si, ela não é a marca da besta, porque a marca da besta tem vários aspectos. Ela abrange a todo o sistema, e não só apenas a uma marca, não só apenas a um ponto. A marca da besta, ela tem sim a ver com a economia, tem a ver com a religião, com a saúde, com a educação e com a política. É isso que é o sistema em geral da besta. Tem todos esses aspectos. A marca o qual as pessoas focam apenas é no sentido econômico, que é não poder comprar e vender, que é o que mais afeta as pessoas, né? Foi o que mais afetou os meus colegas de trabalho, né? Disseram, a gente tem que tomar do gole do cálice dos demônios, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar. Eu vou mandar a gente embora. Se a gente não tomar do gole do cálice dos demônios, a gente não vai conseguir viajar. Eu tenho que ver minha mãe, eu tenho que ver meu pai, que mora a outro estado daqui. E a gente sabe que, infelizmente, teremos de fazer escolhas. Como está nas escrituras, o Messias disse, aquele que deixar pai, mãe ou cônjuge, né, ou parentela, por amor de mim, receberá a coroa da vida. Então, devemos estar preparados para isso, né? Devemos estar preparados para fazer a escolha correta, que é seguir o Messias. E estar firmes até o final e não desistir. E para você, irmão, que já tomou o gole do cálice dos demônios, que já tomou uma dose, 2 doses, que já está embebedado assim nesse sistema, que você possa se arrepender dos seus pecados. Embora nas escrituras digam que aquele que aceita a marca, ele é condenado, somente o Criador pode te livrar, somente o Criador pode ter a misericórdia, pode te dar a misericórdia. Assim como está nas escrituras também, em que o Criador diz, eu salvo a quem eu quero. O Criador diz, né? E vamos ver aqui um texto aqui das escrituras. É o livro da sabedoria, irmãos. Esse livro só está presente na versão católica, tá? Na Bíblia de Jerusalém. Então, vamos ler aqui. Ele está se falando a respeito daqueles homens que eram maus da terra de Canaã, né? Os homens maus a qual o Criador mandou exterminá-los, né? E aí ele diz aqui, né? Fala a respeito das profanações que eles faziam, dos banquetes, tudo de ruim que você pode imaginar que eles praticavam ali em Canaã, né? E é um exemplo para você que por um acaso pensa que aceitou a marca e que você está condenado, né? Que
enquanto você está vivo, você pode sim recorrer ao Criador. Não estou dizendo que se você se arrepender depois de ter aceito a marca, você está perdoado. Jamais, porque não está assim nas Escrituras. Mas veja aqui um exemplo do que as Escrituras dizem, né? É o livro da sabedoria. É interessante, acho que é muito interessante que você leia esse livro. Então vamos ler aqui um pedaço. Mas mesmo eles, homens que eram, tu os tratastes com indulgência, mandando-lhes vespas como precursoras do seu exército, para os exterminar pouco a pouco, né, a respeito do extermínio, né, do povo de Canaã, que era mau. Bem que podias ter entregue os ímpios à mão dos justos numa batalha, ou tê-los aniquilados de uma só vez, como animais ferozes ou com uma palavra inexortável. Ele está dizendo que o Criador é soberano, ele poderia ter entregado todo aquele povo de uma vez só para que o povo do Criador os destruísse. Ele também poderia mandar animais ferozes, e ele também poderia, apenas com a palavra, né, o Criador, com a força da sua palavra, ter destruído os homens que viviam lá em Canaã, todo aquele povo. Mas não, olha por que ele não fez isso. Mas excedendo os teus julgamentos pouco a pouco, lhes davas ocasião de conversão, ou seja, mesmo diante de todo aquele mal, sabendo que eles iam ser destruídos, o Criador dava tempo para eles se arrependerem. Muito embora não ignorasses o que era má a origem de malícia congênita, eles eram maus desde o nascimento, e a sua mentalidade não mudaria jamais. Então, mesmo o Criador sabendo que eles eram maus desde quando nasceram e que jamais eles mudariam, mesmo assim, ele deu tempo para eles se arrependerem. E enquanto você está vivo, enquanto você está de pé aqui, tem forças, você deve sim voltar ao Criador, se arrepender, para que Ele te proteja nos momentos da aflição. Ele não vai te livrar da aflição, mas Ele vai te proteger nos momentos adequados. Ele vai aliviar o peso sobre você. Mas para isso você tem que se arrepender. Se mesmo aqueles homens maus que praticavam todo tipo de maldade, o Criador deu tempo para eles se arrependerem, se você ainda está vivo, é porque você ainda tem tempo de se arrepender. Então, o meu conselho para você que já tomou, que isso seja, de certa forma, um apelo para você. Se você já tomou, você se arrepende e abandona, porque você não pode tomar do cálice dos demônios e do cálice do Criador. Ou você toma do cálice do Criador ou do cálice dos demônios. Então, a partir desse momento, se você confia no Criador, você deixa de tomar do cálice dos demônios. Dedica a sua força, dedica o seu empenho ao reino dos céus, dedica a sua fidelidade ao Criador e não a esse sistema que é dominado pelo imundo. É isso, é essa a mensagem que a gente quis passar, que isso possa fazer algum sentido para vocês e que o Criador proteja também cada um de vocês. Até a próxima.